Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal Filopolíticos. Eu sou o professor Cido e hoje é sexta-feira, dia 16 de julho. Tivemos aí uma inscrição, mais uma inscrição, estamos com 699 e eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que se inscreva, que dê o seu joinha, vai aí contribuindo com o canal, aos pouquinhos ele vai crescendo. E isso eu conto muito com a contribuição de todos e todas vocês. Ontem tivemos o Festival de Cannes, que é um festival já muito conhecido, o Festival do Cinema, lá na França, a cidade de Cannes, onde acontece esse importante festival, onde inclusive o Brasil já tem recebido assim grandes premiações através do Festival de Cannes. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês enquanto notícia é um pronunciamento ou uma fala de um grande cineasta chamado Oliver Stone. O Oliver Stone é considerado, na atualidade, um dos maiores cineastas norte-americanos, lá dos Estados Unidos. E ele fez assim um pronunciamento, a meu ver assim, muito interessante, que nos leva a avaliar aquilo que já sabemos em relação aos Estados Unidos, em relação ao império, ao chamado império estadunidense. Esse país que ele tem assim como objetivo alargar cada vez mais a sua economia interna e tem também assim como objetivo perseguir países que não se alinham ao seu projeto de poder norte-americano. E está nessa lista, como nós já sabemos, uma boa parte, por exemplo, de países latino-americanos, e o que nós estamos ultimamente assistindo na imprensa, algumas coisas, tipo assim, o que aconteceu, por exemplo, lá em Cuba, e o que vem acontecendo em Cuba, as manifestações que estão acontecendo em Cuba, aquilo que vem correndo assim enquanto notícia contra Cuba, não é para menos. Não é que Cuba está com um problema, com uma ditadura, como volta e meia é colocado, principalmente pela direita mundial. E também outros países que sofrem essa mesma perseguição dos Estados Unidos é a Venezuela, é um outro país. E aí a gente sabe, por exemplo, das eleições que tiveram lá no Peru, que pela notícia, o, o ganhador das eleições no Peru, que é de esquerda, ainda não assumiu, ainda não tomou posse. Mas o Oliver Stone, ele trata no seu pronunciamento sobre a prisão de Lula, a prisão que aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva. Ele diz assim: prisão de Lula foi um projeto dos Estados Unidos. Então vejam bem o que o Oliver Stone diz. O diretor norte-americano Oliver Stone, que está no Festival de Cannes para lançar seu documentário sobre a morte do presidente John Kennedy, comentou a influência dos Estados Unidos sobre a política de outros países. Para Stone, a prisão do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato se deu a partir do interesse dos Estados Unidos de desestabilizar líderes de esquerda na América Latina. Pegaram o Lula, abre aspas, pegaram o Lula com a Lava Jato. Foi selvagem, uma história suja, disse o diretor ao jornal Folha de São Paulo. Ele ainda declarou que o avanço do poder judiciário sobre Lula é resultado de um projeto de patrulha internacional pelos norte-americanos. Abre aspas. É duro. É uma guerra em curso que está acontecendo. Fecha aspas. Abre aspas. A mentalidade no Ocidente agora é completamente anti-Rússia, anti-Irã, anti-Cuba, anti-Venezuela. Não se pode falar nada de bom sobre eles. O que mais está na lista? O Brasil, no Brasil, Lula foi para a prisão. Eles se livraram do Lula. Eles policiam o mundo. Fecha aspas, completou. Então, essa fala do cineasta é muito importante para todos nós. São notícias que já sabemos. Aqui no canal sempre colocamos essa questão da perseguição norte-americana aos países latino-americanos.
Agora, quando uma pessoa que é dos Estados Unidos, uma pessoa da importância, por exemplo, como Oliver Stone, fazer um pronunciamento como esse, significa que a situação é bem complicada. O que muita gente, inclusive, acreditou que o Joe Biden, como ele seria diferente do Trump, o Joe Biden, ele vem cada vez mais se mostrando que ele se preocupa, e muito, com a articulação desse grande império norte-americano. Fortalecer o império. Declaração de guerra mesmo. Seja lá como for essa guerra. Porque as guerras hoje em dia, é bom que entendamos, elas não acontecem apenas pelo poderio da arma, pelo poderio das bombas. Não. Ela acontece de outra maneira. Então, por isso que temos aí novas formulações de guerras contemporâneas. A guerra híbrida é uma delas, só para dar um exemplo. E você tem outros tipos de guerra também. É isso aí, essa é a notícia que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Agradeço muito a atenção de todos e todas vocês. Conto muito com a força de vocês para esse trabalho que eu faço, que eu desenvolvo, tem como objetivo a conscientização, tem como objetivo trazer mais luz para uma melhor compreensão do que acontece aqui no Brasil e no nosso mundo. Trazer luz para uma visão mais crítica da sociedade e para que possamos, assim, compreender o quanto que essa grande elite capitalista mundial e essa elite capitalista liderada pelos Estados Unidos, eles não têm nenhum interesse de beneficiar os países que estão em crescimento, países pobres, por exemplo, como os países da África, muitos países africanos que sofrem pelo nível de miserabilidade, países da Ásia também. E aí eles começam então a perseguir a China, perseguir o Irã, porque são países que lutam assim pela independência, pela independência própria, né, do próprio país, lutam pelo desenvolvimento, pelo direito, inclusive, que cada um desses países tem, de se desenvolver, crescer economicamente. Estados Unidos não aceita, como é o caso da China. Aí persegue o Irã, persegue a Coreia do Norte, persegue a Rússia, persegue Cuba, persegue Venezuela. Nessa perseguição para que a esquerda ela não tenha assim legitimidade, que a esquerda não consiga chegar ao poder. E esse é um dos problemas que a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente com a volta do Lula, que também pode sofrer as consequências norte-americanas, infelizmente. Obrigado pela atenção de todos e todas vocês e até a próxima.